Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo me dirigir a vocês através da palavra, da ministração que o Senhor tem nos atribuído para esse momento, onde nós queremos enfatizar o nosso tema, que é o recomeçar, e hoje também trazendo para a meditação exatamente qual a necessidade de recomeçar. Nós observamos muito que Deus tem várias relações com o recomeço. Tantas vezes a gente olha na Bíblia, Deus reiniciando um propósito, um projeto, e eu vejo sempre que a questão do recomeçar, provavelmente, né, na concepção humana, é porque o plano A, né, não saiu como foi imaginado e projetado, e acontece aí então o plano B. Mas eu penso muito sobre você, na verdade, de Deus entender que Ele sempre faz valer o plano A. Com várias situações, Ele vai complementando um plano só, um projeto só. E o texto que a gente tem para estar ministrando hoje como uma base é o texto que está em Romanos, no capítulo 12. E eu quero cumprimentar todos os meus irmãos do Bequindon, essa galera toda que estiver ouvindo, participando. Romanos 12, no versículo 2, ele tem uma parte aqui interessante para nós estarmos examinando aqui. Vou abrir a Bíblia, que eu estou com outro texto aqui do lado, mas eu quero ler na Almeida Revista e Corrigida, que diz assim, essa Almeida Revista e Corrigida: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema que a gente está abordando é recomeçar. Então, eu vou ler aqui num outro livro que eu tenho, que eu quero mostrar a vocês, tá? É o Novo Testamento, e ele é interlinear, ele traz também alguma coisa sobre grego e português. Eu não domino grego nem hebraico, não tenho esse conhecimento ainda, mas procuro me atualizar naquilo que é possível. Então aqui diz assim: E não sejais conformado ao esquema de o eon este, ou seja, eon mundo este. Pelo contrário, mudai totalmente de forma pela renovação da mente, para pordes à prova vós qual a vontade do Deus, a boa e bem-aprazível e completa. O que me chamou a atenção aqui nessa tradução desse grego é dizer justamente que e não sejais conformados ao esquema. Não sejais conformados ao esquema. E mais à frente ele diz assim: pelo contrário, mudai totalmente de forma. Então, uma das questões que eu vejo sobre recomeçar é você fazer essa mudança, essa transformação, essa saída do esquema, de um esquema, para uma outra forma, né? E nós vemos na Bíblia, quando Deus ele criou o homem, né? Preparou tudo direitinho, o homem estava ali perfeito, como Deus viu e se agradou, e acontece o pecado. Ali o homem foi deformado, mas o que eu falei no início, né? O plano de Deus tinha uma continuidade e havia uma outra solução para aquilo ali. Então ele elaborou já naquele momento que viria um que tiraria o pecado e que a condição do homem seria restaurada mediante a aceitação do seu filho. Assim é o recomeçar na nossa vida espiritual. Eu estava observando
na psicologia, algumas áreas do ser humano, e eu encontrei ali saúde e físico, encontrei a área afetiva, encontrei a área intelectual, encontrei trabalho e profissionalismo, mas algo que me chamou a atenção é justamente que tem uma área também tratada no ser humano, que é a área espiritual. E essa área espiritual, ela está sempre passando por um processo. Então, como nós estamos falando, não é para uma empresa, não é para uma instituição apenas, mas para uma igreja que se diz como o corpo de Cristo, eu decidi abordar então a parte espiritual desse recomeçar. E aí eu observei o seguinte, que pode haver um recomeçar total e pode haver um recomeçar parcial. Como seria isso? Bom, um exemplo quando lá em Isaías 65, versículos 17 e 18, o Senhor diz: "Eis que faço nova todas as coisas", se referindo a um recomeço total, todas as coisas. Então ali eu vejo esse recomeço total, é um momento total. E olhando um pouco a respeito, eu vi uma citação que diz que todo recomeço ele precisa ser precedido de um ponto final. Eu preciso terminar algo para poder recomeçar. Se eu não paro algo e eu continuo, eu estou dando continuidade a ele, eu não estou recomeçando. E aqui ele diz em Isaías, usando o profeta, que ele fará nova todas as coisas. Então aqui é um exemplo, como introdução para a nossa mensagem, do que é um recomeçar total. Mas também há recomeçar parcial, em que se aproveita algumas coisas que haviam antes e se trabalha mais à frente, as coisas novas. Por exemplo, quando o povo esteve naquela situação do pecado lá de Israel, e o Senhor desce, Moisés desce com as tábuas, e ali ele se aborrece e acaba quebrando as tábuas, aquela coisa toda. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor fala para ele que faria para ele um outro povo, daria a ele um outro povo, que ele saísse dali porque o Senhor iria destruir aquele povo e daria a ele um outro povo. Ou seja, continuaria o líder, mas seria um povo novo, para dar continuidade àquele projeto de Deus. Então aqui seria um recomeçar parcial. E eu observei também alguma coisa na minha própria vida também, como servo de Deus, que quando eu me converti, veio o recomeçar total. Eu tive que abrir mão total, não trazer nada daquilo que eu vivia para a minha nova vida. Era uma nova vida. Então eu tive que começar tudo novo, aprender tudo de novo, estudar, estar junto, participar, ouvir, observar. Esse é o recomeçar total. Eu coloquei um ponto final lá naquilo que ficou no passado e comecei tudo novo. Aprender, ouvir, vestir, falar, olhar. Quem me conheceu no início sabe como era a minha trajetória. Esse foi um recomeçar total. Então, a gente para pensar qual a necessidade de recomeçar. E eu trago para mim, porque o plano anterior não foi suficiente. Quando a gente percebe que aquilo que nós realizamos não alcançou o objetivo que nós queríamos. Então eu precisei parar aquela vida que eu vivia passada e viver uma nova vida. Agora trazendo para o parcial também um exemplo na minha própria vida. Passaram os anos e eu vinha ser um ministro do Evangelho, tenho um ministério, e eu precisei, algum tempo atrás, parar esse ministério. E fiquei 10 anos fora desse ministério, trabalhando com pessoas, auxiliando pastores, auxiliando igrejas, mas não tinha o meu ministério. Foi parado aquilo ali. E esses 10 anos se passaram, agora eu voltei com o ministério. Então eu trouxe comigo, olha o parcial, eu trouxe comigo o histórico do ministério passado, os pensamentos, a maneira de tratar e tudo, corrigir erros do passado, mas dar continuidade àquilo que foi parado há 10 anos. Então é um recomeçar para mim, na verdade, parcial, que eu estou trazendo coisas comigo daquilo que eu vivi. Então, a princípio, para você ter essa posicionamento de recomeçar, observe primeiro como tem sido a tua vida até esse momento, como tem sido o teu projeto até esse momento. Será que dele tem alguma coisa que você possa extrair para levar para esse novo começo?
Será que tem alguma coisa aí que você precisa deixar? Porque recomeçar também requer da gente renúncia, requer da gente abandono. Então esse recomeçar, ele tem essas características. É preciso um pouco de resiliência, perseverança, para você começar. E às vezes você tem que abandonar tudo, parar tudo aquilo, porque não era aquilo ali que você queria como resultado, e você recomeçar. Então eu trouxe esse exemplo de introdução para que a gente possa entender esse sentido. Porque o que eu quero colocar para você é exatamente o que vem através de Jesus Cristo. Deus, ele tem seus planos, teve seu projeto, preparou tudo. Aí o homem falhou no Éden, ele levantou de novo o homem, trabalhou com Noé, veio a situação de Noé, né, os filhos, veio a situação da Torre de Babel, e Deus sempre dando continuidade àquele projeto, sendo que ele tinha algo mais elaborado, que na plenitude dos tempos viria a acontecer, e veio. O filho dele veio para o verdadeiro recomeço, recomeçar mesmo toda a história do homem, porque até os do passado estavam presos a ele, que ainda viria. E ele vem para isso. Ele vem como filho, como carne, habita entre nós, e ali ele começa a fazer o processo do recomeço. Retirar aquele povo que vivia preso pela lei, pelas palavras da lei, e trazer para um novo momento, que é o momento da graça, o momento da igreja. Então, como é que se deu esse processo do recomeçar? Ele observou, né? Ele andou, ele olhou, ele sabia das falhas que haviam no processo anterior, ele analisou tudo. E ele então começa a montar uma equipe de pessoas para ele estar trabalhando. Ele procurou estar dentro do conceito da lei daquela época, para que ele pudesse ter a liberdade de elaborar um plano novo, um recomeço. E ele começa observando homens, ele precisa ter uma equipe para estar com ele. Muitas vezes nós queremos recomeçar algo sozinho, solitário, mas é necessário que nós estejamos amparados também com uma equipe. E ele, Jesus, com esse projeto que era de recomeçar, ele então prepara tudo. Ele vai lá, trabalha com aqueles homens, ele vai buscar homens para fazerem parte da sua equipe. E ele observa esses homens e ele começa trazendo logo a princípio pescadores, porque ele sabia que o projeto dele precisaria de homens tenazes, homens que tivessem coragem, que fossem perseverantes. Por exemplo, o pescador, ele não teria problema algum se ele fosse fazer um evangelismo e não tivesse conseguido nenhuma alma. Porque no dia seguinte ele iria voltar lá para fazer de novo o evangelismo. Porque várias vezes ele saiu para pescar, sua rede voltou vazia. Ele tinha experiência de vida com relação a ganhar almas. Por isso o Senhor diz assim, eu vos farei pescadores de homens. O recomeço era espiritual agora. Não era o reino que seria estabelecido na terra, mas era um reino espiritual que ele estava trazendo para estabelecer dentro de cada um. Então ele prepara esses homens. Depois a gente vê, vindo ao encontro dele, ele trabalha Mateus, que era o coletor de impostos. A Bíblia nos dá base para dizer que Judas Iscariote era tesoureiro também do seu ministério. Então ele começa a elaborar toda uma equipe, uma estratégia para o seu recomeço. E aí ele prepara, ele traz esses homens para perto e ele começa a fazer com eles o preparo. Ele preparou essas pessoas para o recomeço. Porque muitas vezes nós queremos fazer um recomeço, mas um recomeço sem preparo, um recomeço sem avaliar, sem estratégia, e é fadado ao erro de novo e ao fracasso de novo. Então ele começou a juntar esses homens e trabalhar, e ensinar, e andar junto, e participar. Ele fazia parte com eles daquilo que ele ensinava, ele enviava a eles, ele instruía. Então a gente começa a perceber exatamente tudo isso que ele tinha a intenção de realizar. Ele preparou homens para fazer isso com ele. Ele foi ali investindo no tempo, investindo no trabalho, investindo no cuidado com esses homens. E ele ali estava sendo bem sucedido, porque ele pegou e começou a orientá-los como entrar em uma casa, como sair, como orar. Ele passou a mostrar para eles aquilo que ele queria que fosse feito no projeto do recomeço dele. Ele começou a instruir esses homens.
E esses homens, então, eles começaram a se apegar, eles começaram a ter experiências, e eles começaram a ser lançados também para realizar coisas enquanto ele aguardava deles o retorno. Eles não foram pegos de surpresa, eles foram preparados. E diz a Bíblia, dando base para a gente, que durante aproximadamente 3 anos, esses homens estavam com ele. Homens com temperamentos diferentes um do outro, mas o importante é que ele tinha um projeto único e que englobava todos eles na mesma ideia. E esse Jesus maravilhoso, ele conseguiu ensinar a esses homens aquilo que ele queria. Ao ponto de quando ele fala em João 6, que ele traz o discurso sobre o pão verdadeiro, o vinho verdadeiro, a maioria sai e vai embora. Mas aqueles homens permanecem com ele e dizem para ele assim, só tu tens as palavras de vida eterna. Então é necessário que, para recomeçar, você que vai ser o cabeça do recomeço, você tenha um projeto firmado e bem elaborado. E você saiba também trabalhar as pessoas para estarem envolvidas nesse projeto de recomeço. E preparando isso, o Senhor foi dando a eles experiências. Foi mostrando a eles como fazia, e foi fazendo junto, e foi deixando eles fazerem também. Tem uma das passagens maravilhosas que eu vejo quando os discípulos ficam embaixo, ele sobe para o monte, lá a transfiguração. Quando ele desce, há um problema embaixo, que alguém estava endemoniado e os demônios não saíram, os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios, mas os discípulos tentaram. E ele diz para eles assim, homens de pouca fé. E ele faz ali na frente deles, como se ele dissesse, olha, tem que ser feito assim, tá vendo? Ó, eu vou fazer, porque a melhor maneira de se ensinar alguém é fazendo, é dando exemplo. E ele falou, é assim que tem que ser feito. E eles ali estavam aprendendo mais e mais com ele. Ele deu a eles uma aula sobre como orar. E orareis assim. E aí ele ensina a eles como fazer uma oração. Quando eles estavam se debatendo entre o conceito dos antigos que falavam uma coisa e o que eles estavam vivendo, o Senhor, na sua palavra, lá no Evangelho de João, ele diz para eles, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Era necessário que eles aprendessem aquilo que ele estava ensinando novo. E ele diz, os antigos diziam, e eu porém vos digo. Todas as vezes ele coloca exatamente essa colocação. Os antigos disseram uma coisa, eu porém vos digo, e eu porém vos digo. Ele estava trazendo algo novo, um recomeço. Eles iam ter que romper com aquele esquema anterior para seguir o esquema novo. Exatamente como eu li aqui nessa tradução que tem um pouco do grego. Quando ele diz, eu vou repetir aqui, talvez você esteja entrando agora, que diz assim, Romanos 12, verso 2, nessa tradução que está aqui, diz assim, e não sejais conformados ao esquema. Não sejais conformados ao esquema. É como a gente entende na Almeida Revista Corrigida, né, que nós não devemos nos conformar com o mundo. Então é necessário não sermos conformados. E ele ali está mostrando para eles que ele tinha algo mais a ser feito e que precisava de homens que dessem continuidade a esse recomeço. É justamente quando ele diz sobre a igreja dele, que ele estabeleceria a igreja dele sobre a palavra e que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja, que é o recomeço do espiritual para nós. Então a gente observa ali que ele preparou homens, ele instruiu homens, ele conduziu homens para dar início a esse recomeço. Ficou com eles ali durante o tempo que ele pôde, esteve orando, esteve junto, teve experiências, esteve com eles no barco, esteve fora do barco, entrou no mar com eles. Ele sempre estava presente ali, fazendo com que eles vissem para que eles pudessem aprender. Recomeçar é exatamente isso. É você mostrar aquilo que você pretende com o teu projeto, que você pretende com a sua caminhada. É essa a questão de recomeçar. É você ter muitas vezes que renunciar a alguma coisa para pôr outras coisas em prática, se é esse o recomeço que você deseja. E ele fez tudo isso fisicamente falando. Preparou esses homens fisicamente falando. Foi algo que realmente, eu quando olho na Bíblia, eu imagino a experiência deles ao lado do Mestre. Mas tem algo aqui em Lucas interessante. No último capítulo, depois dele estar com esses homens tanto tempo, lá em Lucas, no finalzinho do livro, quando ele fala a respeito dele subir ao céu,
aqui diz assim, olha. Louvado seja Deus. Quando ele começa a explicar e a falar com eles a respeito do arrependimento, então está aqui Lucas 24, no versículo 46, assim está escrito, que Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome, ele morreu e ressuscitou, olha os que vão ficar, em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E ele diz assim no 48, vós sois testemunhas destas coisas. Vocês viveram isso. Vocês participaram comigo. Vocês sabem como é que eu quero que seja feito. Vocês sabem o que eu penso para o futuro, o que está preparado para vir. Agora vocês vão dar continuidade a isso. Vocês darão continuidade a isso. Louvado seja Deus. E aí no versículo de número 49, ele coloca assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Louvado seja Deus. O que acontece? Ele fez a parte física, ele fez a parte que cabia de ensinar a eles para que houvesse um recomeço. Mas recomeçar o espiritual, só na condição física, eles não teriam como fazê-lo. Eles não teriam condição de fazê-lo. Porque o homem não teria essa capacidade. Imagine na época, quando começou a perseguição aos cristãos, serem lançados na arena, quem teria essa coragem, naturalmente falando, de continuar a pregar a palavra, sabendo que daqui a pouco ele poderia ser lançado também na arena. Então esses homens precisavam de algo além, de algo mais. E para que o recomeço fosse bem sucedido, ele então deixou algo para esses homens buscarem. Porque como eu li, comentei aqui, ele fala sobre eles ficarem na cidade até que do alto eles fossem revestidos de poder. E no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas volta a escrever e a falar exatamente sobre isso. Ele diz assim, Lucas 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eles precisavam receber esse revestimento de poder, para que eles pudessem dar continuidade, para que eles pudessem recomeçar a história de Israel, só que agora a Israel espiritual. E aí nós observamos que eles perseveraram nessa espera. Não foi num estalar de dedos de um dia, de uma hora, de um joelho dobrado, mas foi de muito tempo. Eles aguardaram durante muito tempo essa espera. E um dia, e dois, e três. Imagina a situação. Você esperando algo que você, na verdade, não sabia nem o que era, mas estava baseado na promessa daquele que te instruiu, que não saísse dali para testemunhar enquanto não fosse revestido de poder. Era necessário. Não sejam as testemunhas os mártires, porque vocês não vão suportar se não tiver revestido de poder. Tá certo, você sabe o intelectual, você aprendeu as palavras, você viveu o físico, mas você precisa também da experiência espiritual. Hoje nós estamos vivendo muito das palavras, das letras, dos livros auxiliares, dos comentários. A gente está vivendo muito isso, muito do que a gente lê, do que a gente busca, do que a gente... Mas a experiência espiritual, ela está ficando esquecida. E eu preciso desse revestimento para recomeçar. Eu preciso desse revestimento para recomeçar. Sem ele eu não posso sair, segundo ele está falando aqui, eu não posso sair para angariar almas, buscar almas para o reino. Eu preciso primeiro passar por esse revestimento. Ah, mas eu não sei, eu estou buscando há um tempo, um mês, 2 meses. Tem pessoas há anos buscando e ainda não alcançaram, mas é preciso perseverar na promessa. Vai alcançar em nome de Jesus. Então somente busque, procure buscar.
Procure se integrar. Jesus falou: qual pai que não daria ao filho aquilo que ele está pedindo? Quanto mais o Senhor não lhe daria o Espírito Santo. A Bíblia diz que de ti fluirão rios de água viva. É necessário esse revestimento para nós podermos suportar aquilo que nós temos vivido nos dias de hoje. É necessário buscarmos esse revestimento. Eu não estou falando aqui se você participa de uma denominação que não crê, que não busca o batismo no Espírito Santo. Eu estou falando do revestimento de poder, que é o exemplo que aconteceu lá no cenáculo. Você precisa ser revestido de poder. Senão nós não temos capacidade para suportar. E esses homens ficaram ali dias esperando. E aí no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, traz exatamente a resposta daquilo que o Senhor havia prometido a eles. E ele prometeu a você também. Quando Pedro prega sobre isso, Pedro fala para aqueles que queriam saber o que estava acontecendo e como alcançar. Ele diz: arrependei-vos dos vossos pecados e sejais batizados em Jesus Cristo, e depois recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então que isso venha sobre a tua vida também, que isso te alcance também. Porque a promessa, a Bíblia diz, para todos quanto o Senhor chamar. Se você quer, se você anseia por isso, se você está sendo tocado por essa palavra e percebendo que o teu recomeçar também precisa ser no espiritual, então você vai buscar isso no Senhor. Você vai dobrar o joelho e vai falar: Senhor, eu quero essa experiência, porque está na tua palavra. E comece a falar com Deus. Ele vai te direcionar como você vai buscar esse batismo, o que você vai precisar abrir mão da tua vida, porque Ele vai enviar sobre ti. Ele vai enviar sobre ti. Porque a promessa dele é sobre todos quanto ele chamar. E quando Pedro fala, ele diz algo interessante. Ele diz assim: aos de longe e a todos quanto o Senhor chamar. Chamado você já é, querido. Chamado você já é, querida. O Espírito Santo, ele já te trouxe à presença do Pai. Ele já te envolveu nisso. Ele já te preencheu. Você já é templo dele, habitação dele. Agora é necessário que venha esse revestimento, esse algo mais. É como nós cantamos, né? Vem queimar, vem encher, vem derramar. É isso, você dá continuidade a isso. 24 horas, não saia de Jerusalém, que você vai ter essa experiência com ele. Você vai ter. Porque eu vejo sempre que o combustível, é engraçado, né? Que na física de Deus, o combustível para queimar é a sua lágrima, é o seu pranto, é a palavra. Isso tudo vai entrar em você, isso tudo vai se mover em você e você vai ter uma experiência diferente como aqueles homens tiveram. A Bíblia diz aqui no capítulo 2 que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, um som, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Uma experiência que ninguém tinha tido ainda, algo sobrenatural. E eu imagino aqui, naquela hora, que quando eles começaram a adorar e a glorificar e a exaltar o nome do Senhor, não é pelo que eles viam sobre a cabeça deles, não, mas sobre o que eles viam sobre a cabeça do irmão, do outro que estava ali com eles. Eu entendo que era ali que eles viam isso. Era ali que eles sentiam isso, essa coisa gloriosa. E com isso, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, por glorificar aquilo que estavam vendo sobre o seu irmão. E aí a palavra também continua dizendo: e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não o homem, o Espírito. Aleluia! É uma experiência que você precisa ter na tua vida. Pelo que fala a Bíblia, eu creio que até as denominações que não se pronunciam pentecostais, nem vivem a respeito disso, as experiências que o pentecostal tem vivido, mas também serão alcançadas da mesma forma, porque está escrito em Joel e confirmado em Atos, que o Senhor fará nos últimos tempos chover, virá do seu Espírito, Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Louvado seja Deus! E nós vamos viver essa experiência, você vai viver essa experiência. Eles aqui recebem o dom de línguas, e aquilo é algo tão tremendo, algo tão maravilhoso, que as pessoas que não estavam entendendo, eu costumo colocar, no andar de cima estavam aqueles que estavam buscando a promessa de Cristo, e embaixo, na parte ali de baixo, onde estava tendo a festividade, em cima o cenáculo, embaixo as pessoas que estavam na festa, não estavam entendendo nada que estava acontecendo em cima.
E muitas vezes você está na parte de baixo, observando a parte de cima, e não sabe o que está acontecendo lá. E eles fizeram um pronunciamento embaixo, dizendo, eles devem estar embriagados a esta hora da manhã, mas não, eles estavam sendo cheios do Espírito Santo. E eles julgavam a eles como se estivessem bêbados. E talvez você, por não ter experiência também, tenha pensado de alguma maneira, alguma vez, alguma coisa errada sobre esse cenáculo, sobre o Espírito Santo, e hoje ele te convida a ter a tua experiência com ele. Ele hoje te convida a viver essa experiência com ele. Então a palavra de Deus para nós, no recomeçar, traz exatamente essa questão. Tem o recomeçar físico, várias áreas eu falei aqui, saúde, físico, saúde afetiva, saúde intelectual, trabalho, tudo isso. Às vezes requer da gente um recomeço, mas a nossa vida espiritual também. Vamos rever isso. Como é que está o esquema? Será que eu não estou fazendo parte desse esquema, como eu li aqui do grego? Será que eu não estou dentro desse esquema? A Bíblia me convida a sair desse esquema, largar esse esquema, sair dele e me transformar pela renovação da minha mente, pela renovação da palavra, do meu entendimento. E eu tenho aqui uma parte da mensagem, que é uma colocação de uma psicóloga, que ela diz o seguinte: o recomeço nos dá esperança e nos enche de alegria em viver, em persistir na vida e naquilo que sonhamos para nós. O recomeço também exige que deixemos alguma coisa para trás, algo que queríamos tanto, mas que é preciso deixar, desapegar, seguir em frente. Isso exige maturidade, resiliência. Estas são construções diárias que exigem paciência, convicção em si mesmo. Acreditar e ter fé que o amanhã será melhor se quisermos fazer dele um dia melhor. Suzane Leal, psicóloga. Olha que ela coloca aqui no conceito da psicologia algumas coisas que a gente vê na Bíblia. Porque eu preciso ter fé nessa doutrina, eu preciso ter fé que o Espírito Santo vem, eu preciso crer que Jesus é o batizador, porque ele diz que enviaria o outro Consolador. É o recomeço que ele elaborou, e é esse recomeço que eu entendo para 2021, que nós como igreja precisamos viver. Nós agora temos a oportunidade de reviver isso que houve lá no início da igreja primitiva. Nós estamos passando por momentos de tribulação, de dor, de tristeza, onde as pessoas estão precisando, onde nós estamos perdendo entes queridos, onde nós estamos sofrendo coisas tremendas na nossa própria carne. A gente está vivendo isso. Pessoas que foram curadas, que são servas de Deus, outras que, como servo de Deus, desceram à sepultura. E nós precisamos desse revestimento de poder. Precisamos desse revestimento de poder para poder alcançar em Deus esse recomeço na nossa vida. E eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, Ele venha verter sobre ti essa promessa. Abra teu coração, peça a Ele: Senhor, eu quero, porque tu já é chamado. Tu já é chamado, o Senhor já te chamou, tu já está na presença dEle, você já é cheio do Espírito Santo, só precisa somente você ter essa experiência com Ele e ir além. É como a gente colocou aqui a leitura, sair desse esquema que me prende às coisas materiais, às coisas naturais, e ir para o sobrenatural. Sair um pouco do emocional e partir um pouco mais para o espiritual mesmo, sabe? Aquela entrega, porque tem um texto interessante que eu li a respeito de adoração, sentido, né, que eu achei mais lindo de adoração. O que é adoração? E aí eu li naquele dicionário que hoje me foge até a memória, o nome, para dar a fonte também, mas foi um dicionário em que eu li, que ele diz o seguinte: adoração é amar ao extremo. Louvado seja Deus. Então que nós possamos ter esse amor. Essa psicóloga, ela diz isso, que tudo que você for fazer para recomeçar na sua vida, em primeiro lugar é preciso amor. E eu creio que nós somos movidos nessa obra de Deus por amor. Amor ao nosso Salvador, amor ao nosso Mestre, amor àquele que nos ensinou, amor àquele que se deu por nós na cruz do Calvário. E com isso nós amamos as almas que Ele deixou para nós ganharmos para o reino dEle.
Que seja esse recomeço. Eu quero desejar para você esse recomeço nesse ano. Eu quero desejar ao Bekindle, nesse ano, esse recomeço, esse ardor, esse queimar do Espírito, sabe? Esse fogo do Espírito, esse incendiar que a gente fala muito, lá na alma, que nos faz sentir algo sobrenatural e deixar fluir. Porque se vier línguas para você falar, tenha certeza que será segundo o Espírito Santo lhe conceda. E em nome de Jesus, eu creio que muito mais Deus irá fazer na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Estaremos dando uma arrumada que estava quase caindo. Fazemos uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te somos gratos pela experiência que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos vivendo esse momento que nós estamos passando, que requer de nós, Senhor, a dedicação, que requer de nós o empenho, que requer de nós, Senhor, o amor ao extremo por Ti, Senhor. Ao ponto de Deus, como aquelas pessoas darem suas vidas pelo cristianismo genuíno. Mas nós precisamos também viver essa experiência. O nosso recomeçar, ele precisa também na parte espiritual. Precisamos ser avivados, Senhor, por este Espírito, Pai. Ele vai queimar, ó Deus, em nossos corações, e nós vamos sentir o desejo de buscar almas para o Teu reino, de nos envolvermos mais e mais, Senhor, na Tua presença. Por isso, Pai, nós agradecemos a cada um, Senhor, que tenha, ó Deus, se disposto, se posicionado a essa obra. Que o Teu Espírito Santo alcance os corações, Pai. Que cada um seja alvo, Senhor, da Tua misericórdia, para que possamos ganhar essas almas para o Teu reino e com isso, Senhor, liberarmos mais e mais bênçãos sobre a face da terra, que está tão prejudicada, Senhor, com essas maldições que estão sobre ela. Que sejamos, ó Deus, condutores da Tua glória, que possamos, ó Deus, abençoar, Deus, a nossa casa e a casa dos nossos vizinhos e amar os nossos inimigos, e para isso só revestido com o Teu poder. Por isso, Pai querido e amado, nós te somos gratos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.